Rodrigo Vicente, me conta um pouquinho o clima do estúdio onde está sendo recebido os dois candidatos que estarão presentes no debate, Rodrigo. Bom dia, Fábio. Bom dia aos ouvintes. Fábio, nós iniciamos preparativos hoje já cedinho, aqui por volta de 8 da manhã. As equipes dos candidatos já estavam presentes aqui na emissora. Os ajustes finais aqui, aguardamos, né, o tempo regulamentar para a chegada de todos os candidatos. Um candidato, como tu já antecipou aqui, informou sua ausência, né, que teria uma atividade partidária no dia de hoje que se dedicaria exclusivamente a ela e que não participaria, então, por este motivo, não participaria do debate. Como já ressaltado por Flávio Torino, com isso, Fábio, com a não participação de um candidato, acontece que a troca de perguntas entre os candidatos ficaria reduzida, não é mesmo? Então, portanto, foi acordado entre os candidatos participantes que nos blocos de tema livre foram acrescentadas uma pergunta para cada um dos candidatos. Os blocos de tema livre, agora até vou aproveitar, Fábio, para explicar aqui a dinâmica do debate, lembrando que estamos ao vivo na Rádio Acústica FM, também nas plataformas digitais e aqui na Sul TV. E a Rádio Acústica, Fábio, tem um papel muito importante na sua cobertura eleitoral e, em especial, obviamente, nos pleitos municipais. De fato, né, é nos municípios em que tudo acontece, em que os assuntos, não é mesmo, chegam de forma prioritária, é lá que as demandas são maiores. Então, portanto, a Acústica tem o seu dever, né, de promover este diálogo, a série de entrevistas que vem fazendo com os candidatos e também o debate que é uma oportunidade para ver um confronto de ideias, né, Fábio? E que fique, obviamente, no campo das ideias. E hoje iniciamos essa série que serão praticamente ali em torno de 15, ao menos 15 debates, ali 14, 15 debates já estão acordados, podendo esse número ainda aumentar até o dia 3 de outubro, prazo máximo para a realização de debates. Inclusive, a gente já convida aqui no dia 13 de outubro o município de Camaquã, né, os candidatos a prefeito do município de Camaquã. Bom, na manhã de hoje, nós recebemos aqui o candidato a prefeito de Cerro Grande do Sul, candidato gringo louco, Gilmar João Alba, do PSDB, que concorre com o número 45. Ele tem como vice o Delmar Lisca, também do PSDB, é uma chapa pura da Federação dos Partidos, é uma federação do PSDB e do Cidadania. Candidato a prefeito de Cerro Grande do Sul, candidato júnior, Wilson Pacheco Júnior, do PDT, concorre pelo número 12. Tem como vice a candidata Liliana, do Republicanos, coligação Juntos com o Povo, Cerro Grande do Sul Pode Mais. Partidos da coligação, o PDT e também o Republicanos. Candidato a prefeito de Cerro Grande do Sul, não compareceu o candidato Vilmar Schwalm. Vilmar Wolff Schwalm concorre pelo Progressistas, pelo número 11. Tem como vice a Duda Tavares, do PSD. E a coligação É Hora de Ser Grande por Cerro Grande. Os partidos que compõem a coligação é o Progressistas, o MDB, o União Brasil e o PSD. Conforme informei antecipadamente, o candidato não se faz presente, informou que teria compromisso de campanha hoje e que esse compromisso tomaria o dia inteiro e, por esse motivo, não poderia se fazer presente. Primeiro bloco do debate será composto por uma apresentação rápida de 2 minutos de cada um dos candidatos. A escolha será feita por ordem, será feita por sorteio. E cada candidato, ainda já neste bloco, no primeiro bloco, cada candidato vai formular uma pergunta e responder uma pergunta temática com temas sorteados, né, temas acordados e sorteados agora. Os temas foram acordados previamente. No segundo bloco, retoma as perguntas temáticas. Cada um dos candidatos vai fazer uma pergunta e responder uma pergunta no segundo bloco. Lembrando que o tema é sorteado pergunta a pergunta, tema não volta para o pote, tema sorteado não retoma. E aí no terceiro e no quarto bloco, que são os dois temas, blocos de tema livre, foi então acrescentado uma pergunta e uma resposta, obviamente, para cada um dos candidatos. Lembrando que a dinâmica do debate todos perguntam para todos, todos perguntam e respondem para todos. Rodrigo, direto do estúdio aqui, nós estamos com 3 advogados que farão parte dessa banca para dirimir dúvidas e proporcionar ou não o direito de resposta dos candidatos. Refalo aqui que o doutor Carlos Henrique Dias Brasil, advogado, já foi presidente da sessão da OAB aqui em Camaquã.
O doutor Alano Peters, também advogado, que durante muito tempo sempre nos ajudou nessa parte eleitoral, com uma boa base de conhecimento. E também o nosso amigo comentarista da rádio, também advogado, o doutor Flávio Torino, que os três nos ajudam muito nesse processo eleitoral, acaba nos orientando, nos conduzindo e conduzindo aos debates de uma maior forma tranquila. Eu queria só dizer, então, à população que nos ouve, que nós temos muita gente de Cerro Grande do Sul conosco, que essas três pessoas, independente da direção da Acústica FM, independente do mediador, que é o Rodrigo Vicente, eles farão a sua manifestação de direito e resposta aos coordenadores de campanha que estão aqui em salas diferentes, justamente para terem toda a sua segurança, a sua tranquilidade de se manifestar. Então, o direito de resposta parte desses profissionais que estão aqui em sala independente do estúdio, para poder identificar ou dar ou não o direito de resposta aos candidatos. Então, e Fábio, sim, para completar então aqui o regramento, a estrutura, aí tem o quarto bloco, Fábio. O quarto bloco também é composto por pergunta de tema livre e neste também foi acrescentado uma pergunta e uma resposta, obviamente, para cada um dos dois candidatos presentes. Muito bom. E para finalizar o debate, aí sim cada candidato terá 2 minutos para suas considerações finais. Só retomando nas perguntas, o candidato terá 1 minuto para formular as perguntas, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para réplica e 1 minuto para tréplica. Bom, vamos começar então, Fábio. Eu vou sortear aqui a ordem dos candidatos, né? Quem é que começa perguntando e quem inicia, obviamente, respondendo. Lembrando que a gente colocou aqui dentro da sacolinha apenas a bolinha de número 1 e a bolinha de número 1 e a bolinha de número 2. Pela ordem distribuída pela Justiça Eleitoral, o candidato referente ao número 1 é o candidato Gringo Louco. Candidato número 2 é candidato Júnior, também por ordem alfabética. A gente vai sortear então aqui quem inicia, quem terá 2 minutos para fazer a sua apresentação e a ordem das perguntas. Candidato que sai tendo 2 minutos para fazer sua apresentação, candidato Gringo Louco. Cronômetro na tela, candidato... Quando é que eu posso começar? Agora sim, candidato. Posso falar? 2 minutos. 2 minutos. Bom dia, meu povo de Cerro Grande do Sul, meu povo amado, meu povo humilde, meu povo que mora no meu coração de verdade. Então, eu estou aqui hoje, novamente, para tocar o nosso trabalho. Peço muito a ajuda de vocês, porque a gente tem que ter uma chance, sim, de tocar 8 anos, como todos tiveram uma chance. A gente precisa muito tocar esses próximos 4 anos, porque a gente vem adquirindo um monte de maquinários novos, um monte de equipamentos para educação, um monte de reformas, um monte de calçamentos de graça. E então, por esses motivos que a gente está conseguindo, numa pandemia, num começo que a gente teve um pouco de dificuldade até eu aprender o que é uma gestão pública, como estou preparado hoje, por isso que eu estou continuando mais 4 anos. Então eu peço muito, eu preciso de vocês muito para mim dar continuidade desse trabalho, eu e o Lisca junto, 2 pessoas honestas, aonde que vem sofrendo muitas perseguições durante 3 anos e meio e nada encontrado. Então, com a ajuda de vocês, que a gente está pedindo, dando essa oportunidade de mais 4 anos, eu tenho certeza que nós vamos dobrar o tamanho da nossa cidade, trazendo asfalto, trazendo mercados grandes para ter concorrências, aonde é um monopólio, aonde que só tem um mercado que domina todo o produto alimento. Então, eu preciso de vocês, conto com vocês e o meu número é 45 e, com certeza, dia 6, vamos estar juntos para finalizar esse nosso trabalho. Obrigado, candidato. Agora, a fazer sua apresentação é o candidato Júnior, que terá 2 minutos. Candidato, aqui embaixo você está vendo o cronômetro. Fique à vontade, candidato. Bom dia.
Bom dia, povo de Cerro Grande do Sul. É uma alegria estar aqui. Um abraço a todos vocês que estão prestando atenção nesse debate, nesse primeiro debate do dia de hoje, aqui na Acústica em Camaquã. Quero me apresentar, principalmente, talvez algumas pessoas possam não me conhecer. Sou natural de Cerro Grande do Sul, lá do Pessegueiro, filho do seu Wilson Pacheco, povo como povo. Estudei muito, estudei magistério, fiz faculdade, graduação, com muita dificuldade, enfrentando muitas dificuldades ao longo do caminho, mas chegamos ao cargo de professor, onde exerço durante 25, 26 anos esse cargo, com muito carinho, se dedicando ao máximo às comunidades que a gente trabalhou e trabalha, sempre acompanhando de perto as dificuldades que as pessoas enfrentam. Seja nessa gestão e outras gestões, a gente sempre procurou ajudar, sempre que possível, e aconselhar o melhor possível. Nesse período, pude ser eleito, agradecendo aqui o apoio de muitas pessoas, tive a honra de concorrer e me eleger por 2 mandatos a vereador em Cerro Grande do Sul. Nesses períodos, podemos trabalhar em várias frentes, Questão da saúde, ajudando com ambulâncias, com vans, com tratores para a agricultura, que é a nossa fonte principal do nosso município. Concorremos depois, nas últimas eleições, como candidato a vice-prefeito na chapa do Wagner Irmael. E hoje estamos aqui acreditando no projeto de desenvolvimento para Cerro Grande do Sul, onde todos podem participar, que os serviços públicos cheguem a todas as pessoas. E com certeza temos a capacidade e o compromisso, um trabalho de respeito. Por isso, a gente pede, analisem com o coração as nossas propostas. Obrigado, candidato. Bom, vamos sortear agora a ordem de quem sai e quem inicia perguntando. Vamos lá, candidato que inicia perguntando, candidato número 1, que é o candidato Gringo Louco. Candidato, o senhor vai ter 1 minuto para formular a sua pergunta. O senhor vai ter 1 minuto para fazer a pergunta ao candidato Júnior, que terá 2 minutos para responder a pergunta. Depois que o Júnior responder a pergunta, o senhor terá, candidato Gringo, 1 minuto para contrapor ele, e ele, que é a réplica, né? E ele terá mais 1 minuto para a sua tréplica. Bom, cronômetro em tela, candidato Gringo tem 1 minuto para fazer a pergunta ao candidato Júnior. Bom dia, candidato Júnior. A minha pergunta é o seguinte: a gente vem vindo fazendo um trabalho grande em reforma de colégio, em educação, em tudo que a gente possa fazer na educação. O que você tem a dizer para o nosso povo de Cerro Grande do Sul? Você vai conseguir, sendo eleito, a continuidade do nosso trabalho em relação à educação? Tem ainda 30 segundos, candidato, não pretende fazer uso? Mas pode essa pergunta. Tá bem, vamos pedir para zerar o tempo, agora 2 minutos. Então vai, pode zerar. Tá bem? Se é pergunta, né, Júnior? 2 minutos para o candidato Júnior responder. Muito obrigado pela pergunta, prefeito. Com certeza, o nosso objetivo é dar sequência e trabalhar muito mais ainda pela educação. Porque nós temos algumas deficiências que precisamos corrigi-las e ampliar o atendimento em várias áreas que a gente, principalmente depois da pandemia, vem sofrendo. Mas também não é só isso. Temos que seguir sempre qualificando nossos profissionais da educação, valorizando os profissionais, porque eles que estão lá dia a dia enfrentando as dificuldades que se apresentam. Então, com certeza, nós temos também que trabalhar, incentivar os jovens para que fiquem no município, trabalhem no município. Para isso, nós temos que dar um suporte. Esse suporte, através de projetos diversificados, envolvendo agricultura, esportes, demais oficinas que atraem o jovem para a escola. E assim, tratando melhor as pessoas, o nosso município vai ser melhor tratado. Precisamos desenvolver o nosso município ainda mais. E para isso, a educação é o primeiro caminho. Educação, como muitos dizem só em números, educação não é um gasto, e sim um investimento. Nós temos que investir nas pessoas para que Cerro Grande do Sul cresça. Não é só
temos que pensar em outras coisas, mas educação é primordial. Temos que evoluir muito e, com a ajuda do povo, dia 6 de outubro, chegaremos à prefeitura e faremos uma revolução, onde traremos muito recurso para a educação, inclusive, senhor prefeito, boa pergunta também com relação às escolas. Temos que nos ajudar. O nosso vereador Evaldo, por exemplo, nos deu uma emenda de R$20 mil para investir na Escola José de Alencar. Então, ajudamos, muitas vezes, o Executivo a trabalhar. E juntos, com o povo do Cerro Grande do Sul, poderemos fazer muito mais. Obrigado, candidato. Candidato Gringo tem 1 minuto para a sua réplica. Bem, então, meu povo do Cerro Grande do Sul, o candidato Júnior expor tudo o que ele tem ideia de continuidade. Eu, para o povo de Cerro Grande do Sul, sei que nós temos aí com uma dificuldade muito grande de ônibus. Nós já ganhamos um ônibus, mas não foi entregue. Só vamos receber a chave. Mas em cima desse ônibus, a gente vai, com certeza, fazer nova licitação para por anos mais novos para nós dar melhor atendimento aos nossos alunos. Porque a lei anterior que nós tínhamos dava muita oportunidade para pôr ônibus de baixo ano. Eu, nesse próximo mandato, vou exigir na licitação que concorra quem tem condições de botar ônibus com conforto. E mais o que eu vou buscar com os deputados e o que nós ganhemos, vamos ter sim um equipamento maravilhoso para dar atenção e o seguimento do nosso trabalho. Candidato agora, Júnior tem 1 minuto para a sua tréplica. Falar do transporte escolar, senhor prefeito, porque nós temos muitas dificuldades com as estradas, não é? Então, é um ponto que não está relacionado com a educação. Pois, ano passado, um período aí de chuvas, tudo bem, teve as chuvas, mas passamos 50 dias na estrada Cerro dos Toledos sem arrumar um bueiro, por um bueiro. Então, a gente tem que ter seriedade. E nesse ano, rapidamente se providenciou a arrumação de outros bueiros em 2, 3 dias. Então, a gente quer um trabalho que seja preventivo antes de iniciar as aulas, que seja repassado todas as estradas ensaibradas, cascalhadas, para que ao longo do ano os alunos não fiquem tanto tempo como ficaram naquela região sem o transporte escolar. Assim, pode citar também, na região das 5 Estufas, Picada da Cruz, muitos lugares ficaram sem condições de trafegabilidade. Concordo que os ônibus têm que melhorar, mas as estradas também têm que ter melhores condições. Muito obrigado. Obrigado, candidato Júnior. Como a primeira pergunta acabou sendo de tema livre, candidato, agora eu dou oportunidade para o senhor também fazer uma pergunta de tema livre para o candidato Gringo. Na segunda pergunta, agora, quem sai perguntando é o candidato Júnior, quem responde é o candidato Gringo. A réplica é o candidato Júnior, obviamente a tréplica é o candidato Gringo. O senhor pode escolher um tema, o sorteio não vai ter prejuízo, a gente vai seguir depois. Tema livre, candidato. Senhor prefeito João Alba, nessas eleições, temos 3 candidatos em Cerro Grande do Sul à prefeitura. Tá? O senhor, querendo a reeleição, a minha pessoa, que vem representando o povo, a união que sempre teve junto, forte, com o povo de Cerro Grande do Sul, e um bloco de partidos, né, que reuniu aí vários adversários políticos, ex-prefeitos, empresários. O que o senhor acha dessa união, visto que muitos desses partidos que estão compondo esse bloco apoiaram o senhor, votaram o senhor e garantiram a eleição do senhor na eleição passada? Bom, sobrou tempo, não vai fazer uso. Posso zerar o cronômetro. O candidato Gilmar, o candidato Gringo, terá 2 minutos para responder. Gostei, o candidato Júnior, da pergunta, porque assim, gente, eu me pergunto quando estou em casa, como pode um candidato fazer 3 meses de comício com um vereador que era do meu partido e trouxeram para o MDB? Como pode o outro candidato fazer 3 meses de comício com um outro candidato, que é o Serginho, do PT? Depois, como pode, e explicam para mim, chutarem os dois e se juntar, então,
o Duda, candidato Duda, e o Vilmar Schwalm. Por que que fizeram isso? Qual é o fracasso de tirar uma carreira de um rapaz que vinha vindo para se juntarem todos contra uma pessoa só? Qual é o motivo que vocês têm por não ter vindo aqui hoje? Por que que vocês não estão aqui, que é o povo de Cerro Grande do Sul, estava esperando? O que eles estão se assustando agora com a sua presença, Vilmar ou Moranga, nas casas que não te conhecem, dizem para mim que não te conhecem. Como vocês vão representar o nosso Cerro Grande do Sul, se vocês não estão aqui no debate, para que eles, todo mundo diziam, eu quero ver, quem sabe eles vão ter uma oportunidade no debate para nos convencer, porque nas casas, com um documentozinho espalhando de saibreira, eles não estão nem entendendo o que vocês querem fazer comigo. Então, meu povo de Cerro Grande do Sul, olhem bem o que eles estão fazendo, erguendo caixão no passado, batendo de frente um candidato com o outro, e hoje me ajudaram a me eleger, e hoje se juntaram para tirar eu do poder. Por que que vocês me botaram no poder e agora querem me tirar? A população quer saber. Obrigado, candidato. Agora, candidato Júnior, tem 1 minuto para a sua réplica. Muito bem, senhor prefeito. A relação que eu queria fazer é o nosso nome. Como nós, mais humildes, considerados pobres da campanha, dizem por aí em algumas casas que nós já estamos vendidos para um, para outro. Não. Nós tivemos um projeto na última eleição justamente contra o senhor, porque acreditávamos no nosso projeto de desenvolvimento para Cerro Grande do Sul. Nós não nos vendemos nunca. Se colocamos o nosso nome à disposição, é para ir até o final e trazer junto com o povo a vitória. Porque muitas pessoas reunidas talvez não refletem, têm o recurso financeiro, assim como o senhor prefeito. Mas nós temos o carinho e o respeito do povo, para juntos com o povo fazer a diferença. Juntos com o povo, Cerro Grande pode mais. E dia 6 de outubro, o povo vai escolher o 12, porque sabe que pode confiar na nossa segurança. Obrigado, candidato. Agora, candidato Gringo tem 1 minuto para fazer a sua tréplica. Bem, meu povo de Cerro Grande do Sul, é uma vergonha para um empresário igual o Moranga, ou Vilmar Schwalm e o Duda Tavares, falar em que eu estou comprando partidos para me apoiar, que eu estou denúncias caluniosas contra mim, enquanto eles estão chegando, e eu tenho prova disso, no meus cabo eleitoral e fazendo oferta dobrada para sair. Aonde estão dizendo que eu sou um louco, que eu sou... temos que tirar esse louco daí, aonde que o povo quer. É um louco, sim, para tocar o Cerro Grande do Sul. Então é o seguinte, inadmissível, não aceito, na minha palavra, dizer que eu estou comprando alguém porque eu quero prova. Porque se não tiver prova, eu vou processar. Com certeza. Obrigado, candidato. Encerramos o primeiro bloco. Lembrando que, em função do sorteio que não aconteceu antes da primeira pergunta, a gente vai ter... este bloco acabou sendo 2 perguntas de tema livre, que vai ser retomado agora já nos próximos blocos. Você está acompanhando o debate a prefeito com os candidatos do município de Cerro Grande do Sul, aqui ao vivo na Rádio Acústica FM. Lembramos que temos o patrocínio do Cindy Lojas Costa Doce, a voz do comércio. Vamos para um breve intervalo comercial e já retornamos. Eleições 2024. Acústica FM. Oferecimento Cindy Lojas Costa Doce, a voz do comércio. De volta, você está acompanhando a cobertura das eleições 2024 na Rádio Acústica FM, ao debate com os candidatos a prefeito do município de Cerro Grande do Sul. Nós recebemos da manhã desta sexta-feira os candidatos ao cargo de prefeito, candidato Gringo Louco, concorre pelo PSDB, e candidato
Júnior concorre pelo PDT. Candidato Vilmar Schwalm, que concorre pelo Progressistas, não se fez presente na manhã de hoje. Bom, vou sortear primeiro a ordem aqui de quem sai perguntando e quem sai respondendo. E agora sim a gente vai sortear os temas já na abertura deste bloco. Lembrando que o sorteio é pergunta a pergunta. Candidato que sai perguntando, candidato número 1, quem sai perguntando. Candidato só aguarda, agora vou sortear o tema. Candidato, então, Gilmar, o candidato gringo, é que sai perguntando, o candidato Júnior responde. O tema é a assistência social. Assistência social é o tema. Candidato gringo tem 1 minuto, candidato, para formular uma pergunta sobre assistência social ao candidato Júnior. Candidato Júnior, bom dia. Bom dia. Eu pergunto da assistência social. Nós estamos aí dando uma atenção com muita cesta básica, muito apoio à enchente, que foi uma das maiores da história. Por isso também vem prejudicando nossas estradas, que não estamos dando 100% a atenção que é necessária devido à chuva, atrapalhando até a entrega das cestas básicas. Em relação às cestas básicas, vocês vão continuar um trabalho que há 32 anos nunca foi visto, de tanta cesta básica, de tantas pessoas estendendo a mão para o município na hora da enchente, nós conseguindo distribuir e agradando, sim, quem precisa de uma cesta básica, aonde nós estamos indo com um programa querendo muito mais do governo, cestas básicas poder distribuir para o povo de Ser Rio Grande do Sul, que é carente em relação à alimentação. Então, senhor Júnior, pode me responder? Candidato Júnior agora tem 2 minutos para responder a pergunta do candidato Gringo Louco. Sim, senhor João Alba, podemos responder. É uma questão muito importante para o nosso município. Como o senhor falou, as enchentes causaram um estrago muito grande no nosso estado. E só tenho aqui, dizer uma palavra de gratidão para o povo de Ser Rio Grande do Sul. Quando foi pedido, todo mundo achava que de repente não ia ter muitas doações, muitos duvidaram dessas doações, mas para a surpresa de alguns, porque a gente sabe do comprometimento das pessoas. Lotou o Clube Cruzeiro, até a Igreja Católica lá de Ser Rio Grande do Sul, de doações, de colchões, de roupas. Muitas pessoas se voluntariaram por vários dias lá, coordenando esse material que chegava. Inclusive alimentos que chegavam para ser doados para o pessoal que vinha para Ser Rio Grande do Sul, ficar atendidos, como para pessoas que estavam lá, Eldorado Sul, Guaíba, principalmente, onde foi o foco de maior ajuda do povo de Ser Rio Grande do Sul. Então fica o enorme agradecimento que a gente sabe que pode contar com o povo de Ser Rio Grande do Sul, sempre nas horas mais difíceis, estão lá para nos ajudar. E com certeza, senhor prefeito, o trabalho na assistência social vai continuar e muito melhor. Porque vamos investir mais nessas questões. A gente até vê que não são tantas assim, de repente por causa da chuva, como o senhor diz, mas nós precisamos ampliar o atendimento para que cheguem todas as pessoas que necessitam. Porque agora nessas caminhadas aí que a gente faz com a campanha, a gente vê que muitos lugares não chegou às cestas básicas. Então a gente precisa aumentar o investimento para que cheguem em todos os lugares. Certo? Seria isso. Obrigado. Agora o candidato Gilmar, candidato Gringo Louco, tem 1 minuto para sua réplica, candidato. Bom, em relação a isso, a gente tem que saber também que tem vezes que tem pessoas que têm salário acima do permitido e exigem uma cesta básica, aonde que o meu governo não tem nada fora da lei. A gente só pode fazer o que a lei nos permite. Então eu sei que tem muita gente que precisava por causa da enchente. A gente fugiu em algumas regras e atendeu devido à enchente, distribuímos algumas coisas a mais. Mas nós somos muito regrados na lei. A lei diz que cesta básica é para as pessoas que têm a necessidade mesmo. Então, com certeza, no meu governo, eu não tenho tido nenhuma reclamação
Júnior, em relação ao tratamento da cesta básica dentro da lei. Sim, pessoas que querem, mesmo ganhando acima do salário permitido. Então, nós vamos atender todo mundo dentro da lei. É o meu objetivo. Candidato Júnior, agora tem 1 minuto para a sua tréplica. Muito bem, a gente concorda que temos que agir dentro da lei. Dentro da lei não vamos prejudicar o nosso município, que é o nosso bem maior. Prejudicando o executivo, vamos prejudicar as pessoas. Então, sempre dentro da lei, não vamos surgir, sempre com muito respeito. Mas por falar em assistência social, também gostaria de falar que vamos ampliar oficinas com jovens, com mulheres, com pessoas de todas as idades. Principalmente para ter um atrativo, para que possam, com mais gosto, os idosos principalmente, chegam a uma certa idade, querem fazer alguma atividade diferenciada, vão se sentir valorizados. Então, vamos trabalhar para aumentar o número de oficinas, desde os jovens até o pessoal da terceira idade. Pintura, tricô, essas coisas todas que já até tiveram em alguns períodos, mas nem sempre teve sequência. Então, nós queremos fazer um trabalho diferenciado para trazer a comunidade de volta para a assistência social e com um ótimo atendimento. Muito obrigado. Obrigado, candidato Júnior. Esse foi a primeira pergunta, que teve o tema como assistência social. Vamos para o sorteio agora aqui do segundo tema. Segundo tema sorteado. Candidato Júnior pergunta sobre educação. O Júnior pergunta sobre educação. Tem 1 minuto, candidato Júnior, para formular a sua pergunta, e o candidato Gringo tem 2 minutos para responder. Candidato, nas últimas gestões, aí, ao longo dos últimos anos, não só na sua gestão, houve fechamentos de escolas do interior, visando cortar custos. E algumas propostas a gente ouviu de fazer uma escola única em Cerro Grande, na sede, no centro da cidade, e trazer esses alunos todos para o centro. O senhor concorda com essa política? Não fez todo o uso do tempo, vamos zerar o cronômetro agora aqui. Candidato Gringo Louco, o senhor tem 2 minutos para responder. Bem, em relação ao único fechamento de um colégio na data, foi motivo de não ter aluno suficiente para manter os custos daquele colégio, aonde a gente tem que fazer economia para melhorar o nosso município. Então, hoje se encontra vários colégios abandonados aí, que a gente vai ter que fazer um trabalho muito grande para criar atividade, para que eles sirvam para alguma coisa da gestão passada. Em relação a essa sua pergunta em juntar para pôr um colégio só. O que eu vou fazer sobre isso? Eu vou fazer um levantamento, reunião com os professores maravilhosos que nós temos em Cerro Grande do Sul, inclusive você também, como professor, Júnior, e trocar muitas ideias para o que é melhor para o município. O melhor para o município é o que eu quero, sempre. Por isso que eu estou aí, para ajudar o povo, ajudar as pessoas, ajudar os alunos. Vai ser mais viável nós montar um só e botar ônibus novos dentro da lei que a gente consiga comprar para trazer todos para uma sede só, se for viável, professor, com a ajuda dos professores e dos diretores, dos meus secretários, com certeza vamos ter uma reunião para realizar esse sonho. Se for inviável, a gente vai sim produzir e investir muito mais nas escolas que hoje estão, que a gente já fez muito trabalho, que deixaram na gestão passada uma vergonha para o município, e nós conseguimos reformas, grandes reformas, igual você mesmo, professor, sabe disso, né, das localidades. Então, com certeza, nós vamos analisar muito bem o que é bom para o nosso município e nós vamos fazer. Obrigado, candidato. Agora o candidato Júnior tem 1 minuto para a sua réplica. Senhor prefeito, o senhor pode ter certeza, e o povo de Cerro Grande do Sul também, que na nossa gestão, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, nós não vamos fechar nenhuma escola.
e sim incentivar as escolas do interior, para que os jovens se acostumem com a sua realidade. Porque a escola no interior é a alma da comunidade. Fechando a escola, a localidade perde a alma. É o lugar da prefeitura naquela localidade, a representação da prefeitura é a escola. E ali o povo se reúne e se desenvolve a comunidade também. Então, nós vamos investir forte nas escolas do interior. Não que não vamos investir na da cidade também. A Escola Fortaleza, ampliar, trazer novas tecnologias, mas precisamos manter aqueles alunos que estão no interior. Já imaginou a criança aí pequena viajando 1 hora e meia para chegar cedo de madrugada na escola? Então a gente é contra essa ideia. Manter as escolas para manter as pessoas estudando no seu local de vivência. Obrigado, candidato. Agora o candidato Gringo Louco tem 1 minuto para fazer a sua tréplica. Professor Júnior, em nenhum momento eu disse que eu vou fechar nenhuma escola. Nunca falei em fechar. Nós fechamos a da data por motivos. Aonde que já está tendo no nosso plano de governo um investimento muito grande lá para que a população use aquilo lá, para não virar igual eu vi coisas que eles deixaram no passado. Nenhum momento eu estou falando que eu vou fechar alguma escola dos interior. Sim, ampliar elas muito mais. Mas se o conforto do povo de Cerro Grande e os alunos, com ônibus novos, aceitarem uma reunião para nós pôr no centro da cidade um colégio só, quem vai decidir é os pais e os alunos, junto com os professores e os meus secretários. Então, não vou fechar a escola. Nenhuma. Sim, trocar mais ideia com o povo. Obrigado, candidatos. Nós estamos no segundo bloco do debate com os candidatos a prefeito de Cerro Grande do Sul. Você está acompanhando a Rádio Acústica FM. Já agradeço aqui as inúmeras participações. Lembrando que estamos na cobertura eleitoral 2024 com o patrocínio de Cindy Lojas Costa Doce, a voz do comércio. Segundo bloco foi bloco temático. Tivemos o sorteio dos temas, saiu assistência social. Candidato fez a pergunta para o candidato Júnior. Já o tema educação, no sorteio, foi o candidato Júnior que fez a pergunta ao candidato Gringo Louco. Nós vamos por um breve intervalo comercial e aí nós retornamos com mais uma pergunta e uma resposta temática para cada candidato. E aí a gente retoma aí as perguntas de tema livre. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Eleições 2024. Acústica FM. Oferecimento Cindy Lojas Costa Doce, a voz do comércio. Agora são 10h12. Você está acompanhando o debate eleitoral com os candidatos a prefeito de Cerro Grande do Sul. Estamos ao vivo através dos 97.7, ao vivo também nas plataformas digitais e também aqui na Sul TV. Você está acompanhando então o debate entre o candidato a prefeito Gringo Louco, Gilmar João Alba, do PSDB, ele que tem o vice, o candidato Delmar Lisca, também do PSDB. E o candidato a prefeito Júnior, o Wilson Pacheco Júnior, do PDT, que tem como vice a Liliana, do Republicanos. Candidato Vilmar Schwalme, que concorre pelo Progressistas, e tem a vice a Duda Tavares, do PSD. O candidato não se fez presente. Estamos no terceiro bloco. Nós vamos agora sortear a ordem dos candidatos. Os candidatos a ordem de sorteio do início da pergunta dos candidatos. E teremos 2 perguntas temáticas neste bloco. Candidato que sai perguntando, candidato Gilmar. Vamos sortear agora o tema da pergunta. Lembrando que o tema não retorna para o pote.
Candidato Gilmar pergunta com um tema macro, cultura, esporte e turismo. O candidato pode escolher dentro desse tema ou contemplar os 3 temas em uma única pergunta. Candidato Gilmar, o senhor tem 1 minuto, então, para formular a sua pergunta ao candidato Júnior. Candidato Júnior, eu te pergunto o seguinte: nós estamos aí no município sem nenhum ginásio para o povo que o município possa oferecer. Eu, nesses próximos 4 anos de mandato, prometo à nossa sociedade uma ampliação imensa, aonde que possa ter, sim, um clube de primeira categoria para nós fazer esse povo se divertir, porque o Geraldão, lembra, Geraldão, que eu e tu, Geraldão, que movimentava o esporte de Cerro Grande do Sul quando eu cheguei em Cerro Grande do Sul. Nós temos que voltar a fazer funcionar esses campos de futebol e instalar um grande ginásio para a nossa comunidade. Você vai continuar com esses meus planos ou você tem planos diferenciados para a nossa população de Cerro Grande do Sul? Obrigado, candidato Gringo. Agora o candidato Júnior tem 2 minutos para responder. Obrigado pela pergunta, prefeito. Com certeza, temos planos diferenciados, né? Porque já desde a última eleição, no qual eu participei na majoritária, já prevíamos a construção, a busca de recursos para a construção de um ginásio municipal. Temos o ginásio do Clube Cruzeiro do Sul, que a prefeitura muitas vezes usa, muito bem nesses 36 anos quase de município, mas precisamos de um espaço maior, um espaço que a gente possa utilizar o dia inteiro. Podemos, além do esporte, do futebol, podemos utilizar para outros esportes, que a gente vê em outros municípios, não utilizando, não tendo gastos em outras áreas, mas em outros espaços, né? Mas tendo ginásio, a gente pode preparar futebol, voleibol, todos aqueles trabalhos que são feitos em espaços reduzidos no nosso município hoje. Nós vamos ampliar, e não só um ginásio de esporte. O pessoal de Cerro Grande do Sul, da cidade, gosta muito de fazer a sua caminhada. Vamos fazer um centro esportivo, além de um ginásio, ter um espaço caminhar, ter saúde, esporte é saúde. Nós precisamos viabilizar esses recursos para que Cerro Grande cresça muito com relação a isso aí. E não só um ginásio, mas também ter os campeonatos, como o senhor falou, que não existe mais, temos que trazer de volta. Tivemos a pandemia, claro, prejudicou um tempo, mas os esportistas de Cerro Grande do Sul, de todas as idades, homens e mulheres, eles são ansiosos para que o esporte volte a funcionar em Cerro Grande do Sul. Então, com certeza, essa será uma das prioridades. Como esportista que sou, assim como o senhor falou, muitas vezes já ajudei as equipes, montando equipes de todas as categorias para participar dos campeonatos. E isso precisa voltar. Esporte é saúde, nós precisamos retomar isso aí. Muito obrigado. Candidato Gringo, agora o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Candidato Júnior, foi bom que você falou encaminhada, porque o meu maior orgulho de Cerro Grande do Sul não é botar o calçamento do Arroio da Toca Cerro Grande do Sul. Isso aí foi um dos sonhos, tá, que eu consegui realizar. Mas sim a minha ideia, Júnior, em fazer um caminhódromo na lateral, que todo mundo sabe que vai ter, iluminado, e a chuva não está deixando nós terminar. Mas sim, meu povo de Cerro Grande do Sul, o que o Júnior falou agora aqui, eu vou fazer, não. Está sendo feito, está sendo pago e já está pago e reservado um caminhódromo para caminhar do Arroio da Toca a Cerro Grande do Sul, separadamente da nosso calçamento. E que vai ter iluminação de ponta a ponta para não ter risco nenhum de acidente. Então, meu povo de Cerro Grande do Sul, uma das coisas que o professor quer montar, eu já estou fazendo. Vai estar pronto. Obrigado, candidato. Logo. Candidato Júnior tem agora 1 minuto para a sua tréplica, candidato. Muito bem. Além desses campeonatos, né, que a gente popularizou em Cerro Grande do Sul e hoje não está abandonado, temos que incentivar também bocha, canastra, futebol de campo, sabe, voleibol, outros esportes, porque os jovens lá nas escolas já aprendem vários tipos de esportes. Então nós temos que seguir incentivando, como eu disse, esporte é saúde.
saúde, vamos gastar menos recursos lá depois, senhor prefeito. Mas também temos que ter um apoio para aquelas entidades que querem desenvolver o esporte e, de repente, estão com alguns empecilhos, alguns problemas. Então, a prefeitura tem que dar apoio também para essas entidades, se manter em dia, se regularizar, alguma que quiser ser criada. Então, nós daremos apoio, além na prática, mas também para essas entidades que querem se organizar, mas muitas vezes não conseguem, por causa da burocracia. Muito obrigado. Obrigado, candidato Júnior. Vamos sortear o tema agora aqui. Quem pergunta agora é o candidato Júnior, dando fim, né, à sequência de perguntas temáticas. O último tema deste debate é o tema de saúde. O candidato Júnior vai perguntar para o candidato Gringo Louco sobre o tema saúde. O candidato Júnior tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. Senhor candidato Gilmar Alba, no seu plano de governo da eleição passada, previa a compra de um aparelho de ecografia, tá? Não sei se houve algum problema, algum empecilho, por que não foi adquirido nesse seu mandato? Muito obrigado pela pergunta. Podemos zerar o tempo. Agora sim, 2 minutos para a resposta, candidato Gringo Louco. Em relação a isso, Júnior, foi movimentado muitos trabalho em cima nisso. E eu sempre digo, vamos seguir a lei. Algumas coisas aconteceram lá que nós não pudemos adquirir, não por falta da minha vontade. Mas em troca disso, candidato Júnior, o adversário diz assim para nós, vamos ampliar o posto de saúde. Em troca disso, nós estamos fazendo e vamos entregar uma farmácia, que eu vou botar o nome, a farmácia do povo. A farmácia do povo, que é aonde que ele vem e com certeza vai enxergar o medicamento onde dá condições para o nosso funcionário trabalhar. Outra coisa, professor, como é que o adversário que não veio diz que a nossa equipe médica é de 5ª categoria? O povo de Cerro Grande nunca reclamou da saúde para mim. E um candidato subir no palco dizer que os nossos médicos são de 5ª categoria, isso já não é política, é uma ofensa aonde que eles salvam vida. Médico, graças a Deus que existe médico para nós manter vivo. E um candidato sobe no palco e fica dizendo que são de 5ª categoria, depois quer remendar que não são todos. Como assim? Candidato, que vocês não veio? Vocês não têm coragem de vir aqui debater e falar porque você foi envergonhadamente falar de uma equipe médica? A equipe médica que nós temos é de primeiro mundo, que todas as nossas regiões da volta parabeniza o nosso município por os melhores médicos da região. E não existe médico ruim, não existe no mundo, porque senão não seria um médico. Então, os contrários que não vieram. Eu, em cima nisso, estou aí com muitos carros e muitas caminhonetes chegando nova para reforçar a nossa saúde. Já pago, é só receber. Obrigado, candidato. Agora o candidato Júnior tem 1 minuto para a sua réplica, candidato. Pois bem, senhor candidato, nós, assim como constou no plano de governo da eleição passada, reafirmamos o compromisso agora, nessa eleição de 2024, porque nós não é uma promessa e não vamos buscar o recurso. Nós já temos recursos comprometidos para Cerro Grande do Sul para aquisição de um aparelho de ecografia, facilitando, assim, qualidade de vida para as pessoas, não precisando se deslocar. Algumas vezes vai ter, mas já é um serviço, e serviço pelo SUS, né, de graça. E também, senhor prefeito, nós temos um amplo trabalho que a gente quer realizar com as mulheres, aumentando o atendimento ginecológico, fazendo um trabalho preventivo e não esquecendo das nossas criancinhas, né, das nossas crianças, ter um pediatra sempre, psiquiatra e outros profissionais que a gente precisa para Cerro Grande do Sul durante todo o tempo. Obrigado, candidato Júnior. Agora o candidato Gringo Louco tem 1 minuto para a sua tréplica. Povo do Cerro Grande do Sul e Júnior também, vou responder a tua pergunta rapidinho. Gente, nós temos milhares de médicos
de enfermeiros, de fonoaudiólogo, de ginecologista, que querem vir para Cerro Grande do Sul. Querem vir para Cerro Grande do Sul. Reclamação, 29, 30 quilômetros de estrada de chão. Não existe um profissional que venha a Cerro Grande do Sul. Só o que nós temos ali, que chamam de quinta categoria, porque ama o povo do Cerro Grande do Sul. Porque se eles não amassem, eles também não têm necessidade de enfrentar 29 quilômetros de estrada de chão. Então, eu prometendo com o governador do estado, logo vou bater uma live, ele dizendo, os 25 quilômetros de asfalto está garantido neste governo. Está garantido neste governo. Nome do asfalto, Gringo Louco, diretamente com o nosso governador do estado, Eduardo Leite. Muito obrigado, Eduardo Leite, por os 25 quilômetros. Assim nós vamos ter muito mais médico e tudo que você está pedindo, professor Júnior. Nós vamos reforçar a equipe e nós vamos ter até um hospital... Obrigado, candidato. Senhores, encerramos assim as perguntas temáticas. A gente agora, neste bloco, o candidato Gringo Louco vai fazer pergunta ao candidato Júnior de tema livre e o candidato Júnior vai fazer uma pergunta ao candidato Gringo Louco também de tema livre. Aí sim encerrarmos o bloco. Portanto, agora, candidato Gringo, o senhor tem 1 minuto para formular uma pergunta, tema livre de sua escolha, ao candidato Júnior. Júnior, a pergunta que eu te faço aqui para ti agora. Eu prometi 30 mil metros de calçamento e estou colocando 70 mil metros de calçamento. Eu prometi o asfalto e está vindo asfalto 100% garantido que vai ter uma live do governador do estado. Eu prometi casa, assistência social, entreguei 7, tem mais 34 para entregar. Professor Júnior, o povo de Cerro Grande acredita em mim. Você, sendo o que vai tocar o Cerro Grande para frente, você vai fazer o que mais, além do que eu vou trazer? O asfalto que está certo, as casinhas 7 que eu já entreguei, as melhorias dentro da cidade e o calçamento que já passa de 70 mil metros. Você vai conseguir dar continuidade e trazer mais novidade para Cerro Grande do Sul? Obrigado, candidato Gringo. Agora o candidato Júnior tem 2 minutos para responder a pergunta do candidato Gringo. Com certeza, candidato. Com certeza, candidato Gilmar. João Alba, isso aí. Nós queremos ampliar em todas as áreas. Parabéns para o senhor que conquistou alguns recursos, né? A questão do asfalto a gente tem que ver ainda para crer, né? Mas, se Deus quiser, são várias pessoas que contribuíram, né, para chegar, quando chegar em Cerro Grande do Sul. Porque é um caminho de longo, lá desde 1996, chegando, se Deus quiser, eu como vereador, prefeito, acompanhei por anos e anos reuniões para que isso hoje também chegasse. Agora, o Estado do Rio Grande do Sul tem recursos para aplicar nos acessos asfálticos, coisa que no passado não tinha, era muito mais complicado. Tivemos que trabalhar muito junto com os vereadores, junto com a sociedade à época, para que tivesse um projeto de qualidade, não passasse para trás, né? Tivesse que voltar para o projeto. Então, hoje, o senhor, como disse, está concluindo o acesso, mas porque também já temos um projeto bem estruturado, não ultrapassado, que nem outros municípios tinham. Nós vamos, sim, dar continuidade ao calçamento, porque nós queremos calçar aquelas ruas da cidade também, que estão lá sofrendo com a ação do tempo, das chuvas, questão do esgoto, deixar uma qualidade de vida melhor para as pessoas do centro da cidade que ainda não tem calçamento. Assim a gente vai atingir a qualidade de vida para mais pessoas. Tá? O seu calçamento no Arroio da Toca, bom, saída de Cerro Grande, chegada de Cerro Grande, mas nós queremos dar preferência para aquelas ruas que ainda não estão calçadas. Lá moram idosos, moram crianças e nós precisamos dar uma melhor qualidade de vida. E vamos fazer muito mais, porque nós temos um projeto de desenvolvimento para Cerro Grande do Sul. Muito obrigado. Obrigado, candidato Júnior. Agora é o candidato Gringo, que tem 1 minuto para a sua réplica, candidato. Eu não quero dizer que seja uma mentira do Júnior em relação ao asfalto. Eu pergunto o seguinte, 32 anos e hoje consta no governo do nosso governo federal,
que Cerro Grande do Sul existe asfalto. É só procurar e ver. Por que sumiram com o dinheiro que veio de 27 milhões para o asfalto e não fizeram nada? E agora dizem que é um projeto que já vem há muito tempo e nem na plataforma estava e o governador anunciou 15 milhões para Cerro Grande do Sul para o Gringo Louco. Várias reuniões em todos os engenheiros do mundo, todo mundo acompanha nas lives, eu dei seguimento ao trabalho e busquei. O asfalto do Cerro Grande do Sul tem nome, tem Gringo Louco e governador Eduardo Leite. Outra coisa... calçamento do Pôr do Sol, já está garantido 500 mil real da ANEEL da TV para o ano que vem, quem assumir, que com certeza vai ser eu, para nós botar calçamento em todo o Pôr do Sol, em primeiro lugar, e depois sim também todas as avenidas onde escorre terra para dentro da nossa cidade. Obrigado, candidato. Agora é o candidato Júnior, que tem 1 minuto para a sua tréplica, candidato. Muito bem, senhor prefeito João Alba. Então, nós já sabemos que temos recursos já para uma área do município. Muito bem, já poderemos usar a partir de janeiro, então, quando assumir a prefeitura, já uma região da cidade que não tem o calçamento, a pavimentação. Então, isso já é uma coisa importante. Mas também outra coisa que a gente quer dizer, que o município não é só feito de obras. Temos que fazer as obras, temos a infraestrutura, pede socorro. Nós temos que trabalhar cada vez mais para melhorar a qualidade das pessoas, a qualidade de tráfego, mas também nós temos que pensar em emprego. E isso as pessoas estão precisando também, e muito. Então, nós vamos fazer de tudo para gerar emprego, especializar os jovens e pessoas de todas as idades que estão aqui em Cerro Grande do Sul, atrair empresas para que venham para Cerro Grande do Sul e não corrê-las, né? É difícil trazer esse asfalto, daqui uns dias chega o asfalto, então nós vamos trazer mais empresas para Cerro Grande do Sul e gerar empregos. E, ao mesmo tempo, capacitar os jovens. Muito obrigado. Agora, quem faz a pergunta é o candidato Júnior. Ele pergunta ao candidato Gringo Louco. O candidato Júnior terá tema livre, candidato. O senhor tem 1 minuto, então, para formular a sua pergunta. Senhor candidato, sabemos que tivemos um período no seu mandato com a pandemia. Isso dificultou muitas ações que poderiam ser feitas. Tá? Mas logo passado a pandemia, nossas crianças ficaram desassistidas por a falta de um profissional, de um fonoaudiólogo. Eu queria saber se, nesse período agora, nessa nova gestão, o que o senhor tem a dizer. Sabemos, como o senhor disse, temos dificuldade, ninguém quer se deslocar até Cerro Grande do Sul, pelas estradas de chão, coisa e tal. Mas não teria como nós aumentar o valor, fazer uma discussão ou trazer pessoas que são de Cerro Grande do Sul para trabalhar e dar um atendimento para essas crianças que tanto precisam? Obrigado, candidato Júnior. Quem responde agora é o candidato Gringo. Tem 2 minutos, candidato. Com certeza, Júnior, nós temos sim, trabalhando em cima nisso, como eu disse, dificuldade, como também você falou em pandemia, mas também 1 ano e meio de chuva, tá? 1 ano e meio de chuva onde arrombou toda a nossa cidade. Graças a Deus, a gente teve o poder de o prefeito de Cerro Grande do Sul, às vezes de estar aqui cuidando da nossa enchente, Deus nos abençoou a nossa cidade e eu fui para Guaíba sábado e parei domingo às 4 horas, ajudando a salvar gente e trazendo gente para Cerro Grande do Sul. E, como você disse, muito obrigado, meu povo de Cerro Grande do Sul, porque foi um choque quando eu vi que tinha tanta gente com tanto colchão e tanta comida. Isso, para mim, mostra a nossa união do povo de Cerro Grande do Sul, aonde acolhemos entre abrigados e nas casas mais de 200 ou 300 pessoas. E aonde também eu consegui, com a bênção de Deus, levantar aí mais de 550 pessoas, eu e a minha equipe com a lanche. Então, com certeza, candidato Júnior, e não estou mentindo também, é professor também, em cima nisso, da fonoaudióloga que você falou, a gente está tendo sim um pouco de dificuldade devido a essa burocracia que agora vai ser resolvida, que é o asfalto. Então não em Cerro Grande do Sul, pode até existir, mas ainda não chegou no meu gabinete alguém dizendo que tem fonoaudióloga hoje concursada dentro da nossa cidade. E também nós temos que seguir umas regras, porque tem que ser através de consórcio. A gente não pode fazer contratamento direto como um CC. A gente tem que procurar
a lei para que nos ampare, para que tudo possa funcionar. É muito difícil trabalhar em Cerro Grande do Sul e em qualquer estado, porque a gente tem que seguir a lei. Qualquer escorregadinha, o time adversário já vem batendo de frente contra e pedindo cassação. Como eu tenho aí 3 anos e meio de perseguição, processos de denúncias caluniosas que não existem. Então, vamos fazer de tudo para melhorar. Obrigado, candidato Gringo. Candidato Júnior tem 1 minuto para a sua réplica, candidato. Senhor prefeito, os nossos jovens, as nossas crianças não podem esperar o asfalto. Se vai ser esse ano, ano que vem, porque precisam de atendimento especializado há muito tempo, há mais de quase 3 anos. E esses pais guerreiros que lutam pelos direitos de seus filhos e não tiveram auxílio mínimo de uma fonoaudióloga no nosso município nesse tempo, nosso município precisa de uma sala de atendimento educacional especializados, com profissionais qualificados para atender as crianças especiais do nosso município, senhor prefeito. E rede de apoio para essas famílias que muito lutam para fazer o desenvolvimento de seus filhos. Eu sei o que esse município está precisando. Estou preparado, estamos aqui para arregaçar as mangas e fazer diferente e fazer essas coisas chegar para toda a população. Muito obrigado. Bom, agora o candidato Gringo tem 1 minuto para a sua tréplica. Acabei de falar, candidato Júnior, que a gente tem, como você mesmo concorda em dizer, a dificuldade é muito grande de trazer profissionais em Cerro Grande do Sul. Com certeza, nós não vamos deixar o asfalto chegar para tomar essas providências em fonoaudióloga e mais pediatra e mais um monte de coisas que está faltando assim para complementar a nossa equipe do Cerro Grande do Sul. Com certeza a gente está correndo atrás, dentro da lei, o que a gente pode fazer. Tudo que eu posso dizer para o povo do Cerro Grande do Sul, que eu estou fazendo, graças a como vocês me receberam em Cerro Grande do Sul. Tá? Eu, como empresário, estaria muito bem. Mas como que eu vou me sentir bem se vocês me colocaram para ser um empresário em Cerro Grande do Sul com a ajuda de vocês? E hoje eu não vou enfrentar esse time que está se montando lá fora, que não compareceu aqui, para derrubar uma pessoa que quer fazer o bem e dar continuidade para o povo de Cerro Grande do Sul. Eu sou obrigado a fazer tudo por vocês. Obrigado, senhores. Estamos, desta forma, encerrando este 3º bloco. Nós estamos com o debate entre os candidatos a prefeito do município de Cerro Grande do Sul, candidato Gringo Louco, candidato Gilmar João Alba, do PSDB, e o candidato Júnior, Wilson Pacheco Júnior, do PDT, se fazem presente nesta manhã de sexta-feira aqui nos estúdios da Rádio Acústica FM. Candidato Vilmar Wolf Schwalm, do Progressistas, não se fez presente nesta manhã, justificou sua ausência em detrimento de compromissos de sua candidatura. Você está acompanhando então aqui o debate eleitoral 2024 da Rádio Acústica FM e a ampla cobertura que a Rádio Acústica FM sempre faz nos pleitos eleitorais e obviamente não seria diferente aqui na nossa região. Lembrando que o patrocínio é do Cindy Lojas Costa Doce, a voz do comércio. Nós vamos a um break, um intervalo comercial e voltamos para o 4º e último bloco do debate. Eleições 2024. Acústica FM. Oferecimento Cindy Lojas Costa Doce, a voz do comércio. Estamos de volta, agora são 10 horas e 46 minutos. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Acústica FM, onde acontece o debate eleitoral, a cobertura eleitoral 2024 da Rádio Acústica FM. Lembrando que temos o patrocínio do Cindy Lojas Costa Doce, a voz do comércio. 4º e último bloco, eu já começo com o sorteio de quem inicia perguntando. Lembrando que neste teremos um candidato pergunta, o outro responde, cada um vai perguntar 2 vezes e responder 2 vezes. E aí depois as considerações finais para encerrar aqui o nosso debate, o primeiro debate que iniciamos com Cerro Grande do Sul. Candidato que sai perguntando. Candidato que sai perguntando, candidato de número 1, candidato Gilmar, candidato Gringo Louco. Candidato pergunta ao candidato Júnior. Candidato Gilmar tem 1 minuto para fazer sua pergunta, candidato.
Candidato Júnior, eu sou obrigado, e que tu me responda, para o povo entender. Para o povo entender. Por que o time adversário nosso, lá fora, ele não se apresentou aqui para mostrar a cara para o povo, que o povo, o que mais queria ouvir, era o nosso adversário falando para o povo, para tentar criar uma credibilidade. Por que que o ataque do adversário é dizer que eu estou comprando todo mundo porque eu tenho dinheiro? Eu não tenho dinheiro que estão dizendo e eu jamais vou comprar alguém. Por que eles usam essas maldades contra os médicos? Por que que nos comitês eles só dizem para tirar esse louco daí? Por que que eles não têm nas casas uma humildade, às vezes, de ficar entregando papelzinho de uma saibreira, aonde está 100% legalizada? Professor Júnior e candidato Júnior, isso, se juntando todos contra um, não é uma fraqueza muito grande deles? Candidato Júnior tem agora 2 minutos para responder. Muito obrigado, senhor candidato, pela pergunta. Eu não posso responder uma pergunta, fazer uma resposta aqui, porque quem sabe no próximo debate, se o candidato Vilmar estiver presente, ele vai responder com as palavras. Não vou criar narrativas aqui e que posso estar levantando coisas que não são verdadeiras. Mas quando o senhor fala que são todos contra um, aí eu acho que o senhor está se equivocando. Porque tem o Júnior aqui, não é só o Vilmar contra o João Alba. Tem o professor Júnior aí, como o senhor falou, que está aqui trabalhando de casa em casa, levando as propostas, conversando, dialogando, melhorando o nosso plano de governo com essas conversas que a gente tem nas comunidades, sendo muito bem recebidos. Já quero agradecer aqui a todas as casas que nós visitamos, a recepção que tivemos. E aquelas pessoas que estão nos aguardando, porque recebemos muitas mensagens, quando é que o Júnior e a Liliana vão chegar, vão ir lá em casa, nós vamos aparecer, nós vamos. O município é muito grande, o nosso trabalho é de porta em porta, não temos os recursos financeiros dos outros candidatos, o nosso trabalho é gastar a sola do tênis, para que a nossa informação chegue a toda a população. Que o nosso projeto de governo, que é para desenvolver Cerro Grande do Sul, todas as pessoas, não só umas ou outras, cheguem em toda a população. Porque em muitos lugares ainda não sabem que o Júnior é candidato, que o PDT tem um candidato. Porque as redes sociais não chegam em 100% das residências. Então, a gente faz esse trabalho que é para olhar olho no olho, conversar com as pessoas e mostrar que o melhor caminho é junto conosco, junto com o povo. Cerro Grande do Sul pode mais. Muito obrigado. Candidato Gringo tem 1 minuto para a réplica. A pergunta que eu te fiz é em dizer todos, em relação, eu quero deixar bem claro aqui, que o todos tirando, com certeza, professor Júnior, é o todos que o povo sabe quem é o todos. Portanto, que tem mais outro partido, que não vou citar o nome, que também não está no lado deles. E tem, sim, condições de botar um vereador desse outro partido dentro da Câmara que não seja o Serginho do Pessegueiros. Então, não é todos, com certeza. Mas todos que eu digo é aqueles que o povo sabe. Me desculpa, professor, em ter incluído você como todos. Você não é todos. Todos é as pessoas que têm o mal, que se juntaram aonde levantavam caixão, enterrando um e dizendo que o próximo vai ser enterrado, vai ser o gringo louco. Isso está nas lives e nos áudios. Esse é o todos que eu digo. Mas todo o povo está com o nosso lado e obrigado, nós vamos... candidato. Candidato Júnior agora tem 1 minuto para a tréplica. Como eu disse, candidato, nós estamos preocupados com o nosso trabalho, com a nossa conversa com a população. É assim que a gente pretende fazer depois de assumir a prefeitura. É dar ouvidos para as pessoas, conversar e tentar chegar à solução dos seus problemas. Investindo mais na educação, na saúde, para que o Cerro Grande faça um trabalho diferenciado. A agricultura chegue em todas as partes. Isso aí a gente tenta levar a todas as pessoas. Porque lá, esse voto vai decidido nessa conversa. Não fazemos grandes barulhos, que nem alguns dizem. Por quê?
Porque falam até que nós somos pobres, não temos direito, talvez, a ganhar a eleição? Somos mais pobres que os outros dois candidatos? Será que isso é um preconceito contra a candidatura do Júnior e da Liliana? Podemos não ter dinheiro, mas temos o apoio do povo. Obrigado, candidato. Agora, na segunda pergunta, seguimos com tema livre. Quem faz a pergunta agora de tema livre é o candidato Júnior, que pergunta ao candidato Gringo. O candidato tem 1 minuto para formular a pergunta. Candidato Gilmar Alba. Com relação à cultura, o que o senhor pensa em expandir agora, se eleito for, no próximo mandato? O que o senhor pensa em realizar para ampliar esse atendimento aí, em relação à cultura do nosso município? Muito obrigado. Candidato Gringo tem 2 minutos para formular a resposta. Em relação à cultura, com certeza a gente tem que fazer um prédio imediatamente aonde que a gente possa colocar, igual a Mima fala, tudo o que for de Cerro Grande do Sul dentro de um prédio onde tem espaço, porque até hoje nós não temos espaço suficiente, portanto, que a gente está ocupando alguma coisa na data lá do Tavares. Nós temos que tomar providência imediata em construir um prédio para expor a cultura e tudo que nós temos de bom no município. E providenciar, trazer o turismo para Cerro Grande, que é onde que não existe. Não existe. Eu prometo impor o Cristo maior do mundo. Podem me dizer que eu sou o gringo louco, mas eu quero, sim, trazer o Cristo maior do mundo para Cerro Grande do Sul, no Morro da Fortaleza. Porque em cima disso, nós vamos trazer movimento, vamos trazer distribuição de lucros para a nossa cidade, vamos trazer mercados para atacar a concorrência que existe sozinha, vamos trazer muitos e muitos investidores dentro da nossa cidade, porque aonde tem o Cristo, que é Deus, que representa o nosso povo, todo mundo vai acreditar no que eu estou falando. Nós vamos ter uma cidade grande, conforme ela tem o nome, Cerro Grande do Sul. Em relação à cultura, nós temos que trazer turismo, nós temos que terminar o meu projeto da prainha, que nós não conseguimos, porque quando comecei a limpar o veiaco, um dos candidatos hoje denunciou aonde que deu uma trancada, sendo que agora está liberado para nós tocar, enquanto isso já está bombando, e eles dizem, vamos dar continuidade. Continuidade do quê? De uma coisa que a gente está fazendo para concluir a prainha? O desassoreamento do veiaco já está garantido. Obrigado, candidato. Agora é o candidato Júnior, que tem 1 minuto para a sua réplica. Nós, a partir de 1º de janeiro, vamos investir mais na cultura. Nós vamos oferecer oficinas que atinjam nossos jovens, para que gaita, música, teatro, essas outras habilidades aí que podemos ser desenvolvidas. Assim como também, nós temos agora época de Semana da Pátria, sempre tivemos no nosso município a tradicional banda Dom Mendesá, que está desativada por um tempo. Então nós queremos trazer de volta, dar um apoio para que ela volte a representar Cerro Grande do Sul, como representou no Rio Grande do Sul inteiro. Participava em vários municípios, levando o nome de Cerro Grande do Sul. Além de incentivar os ternos de reis, que estão diminuindo também no nosso município. Enfim, uma série de coisas que a gente quer investir nesta área, tem recurso para isso e queremos fazer um trabalho para que seja destacado. Obrigado, candidato. Agora, candidato Gringo, tem 1 minuto para a sua tréplica. Candidato, com certeza, mas para isso tudo, claro que tem que ter também alguma coisa que traz facilidade, que graças a Deus é o asfalto, o calçamento, a continuação da avenida, que já está pronta sem custo nenhum, 70 mil metros de calçamento de graça, para onde que possa se instalar isso tudo que você está falando, para poder, sim, então, ter um lugar como agora, nós conseguimos, em 32 anos, professor, ter um terreno, uma área para a terceira idade, que foi negada para a gestão passada, negada, aonde minha candidata é testemunha. E eu, graças ao nosso comando, imediatamente já temos uma área destinada à construção.
já estou buscando colaboradores para tentar não ter custo nenhum, para nós construir o prédio da terceira idade e começar ali, de cima para baixo. Com a terceira idade, nós vamos acompanhar as crianças também. Obrigado, candidatos. Vamos agora para a terceira pergunta deste quarto e último bloco. Pergunta de tema livre, candidato Gringo. Agora quem faz a pergunta ao candidato Júnior. Candidato Gringo tem 1 minuto, então, para formular a sua pergunta. Volto a te perguntar de novo e você não me respondeu. Eu gostaria que tu me respondesse. Fala por que o candidato que não compareceu aqui, que a população de Cerro Grande do Sul estava esperando, não é o Júnior só e o Gringo. Eles estavam esperando o Vilmar, o candidato que não veio, tá? Para que fizesse uma avaliação, professor. Fizesse uma avaliação para poder ver se ele tem condições de tocar o município. E, em primeiro lugar, para tocar o município, tem que fechar a empresa igual eu fechei a Tabaco de Itália. E depois tocar a prefeitura, cuidar do povo. Será que ele vai fechar o mercado dele para cuidar da prefeitura? Ou ele vai cuidar do mercado e terceirizar a prefeitura para os outros cuidarem, como eles têm intenção com esses candidatos que estão concorrendo junto com eles? Candidato Júnior tem agora 2 minutos para responder a pergunta. Senhor João Alba, candidato João Alba, repito a mesma resposta, não é? Quase a mesma resposta. Com certeza o candidato Vilmar perdeu um espaço nobre aqui para colocar suas propostas, mas não posso eu respondê-lo por que ele não veio. Ele tem os motivos dele, no próximo debate ou numa outra oportunidade a gente tira essas dúvidas, né? Porque não tenho como responder por ele, pela coligação dele, essa questão. Tenho que responder pelas nossas propostas. O desenvolvimento de Cerro Grande. Todas as áreas que a gente quer trabalhar. Então, o nosso trabalho, quando vai de casa em casa, fazer as nossas visitas, conversar com as pessoas, com os grupos de pessoas, é falar das nossas propostas. Então, me desculpe, mas a gente não se preocupa com o adversário A ou com o adversário B. A gente está falando do nosso plano de governo. Então, a nossa preocupação é melhorar a vida de Cerro Grande do Sul. Não deixar você, pai de família, mãe de família, aí que perde seus jovens, que vão para fora do município, trabalhar, estudar, sem um apoio. Não temos, de repente, tanto emprego que precisaria em Cerro Grande do Sul. Então, nós vimos nesse sentido. É ver, qualificar a nossa população, atrair empresas para o nosso município, ou até mesmo as mesmas empresas que já estão aqui em Cerro Grande do Sul. Querem ampliar, nós temos que deixar uma área, por isso que a gente fala nosso plano de governo distrito industrial. Nós queremos adquirir fundos para que a gente forme um distrito industrial com toda a estrutura para que uma empresa, mesmo de Cerro Grande do Sul, possa ampliar, gerar novos empregos, porque isso falta em Cerro Grande do Sul. Ao mesmo tempo, trazer cursos de capacitação para deixar a nossa mão de obra mais qualificada. Obrigado, candidato. Agora, o candidato Gringo tem 1 minuto para a sua réplica. Bem, então, já que você não quer falar, eu faço uma pergunta ao povo de Cerro Grande do Sul e prestem bem atenção. Eu, Gringo Louco, junto ao governador, ganhei o asfalto para Cerro Grande do Sul. Olha uma palavra, quem vai quebrar fitinha é o prefeito esse ano dos 10 quilômetros de Cerro Grande do Sul. Por que eles se juntaram e fizeram o asfalto vir de Sentinela a Cerro Grande, se foi Cerro Grande do Sul que ganhou o asfalto e foi o Gringo Louco que ganhou o asfalto? Por que começaram lá? Por que eles entraram contra mim, se juntando tudo que pode para trancar o asfalto? Por que eles botam o investimento deles que ganham em Cerro Grande do Sul no Barão e na Sentinela e não botam um outro investimento dentro da nossa cidade para gerar emprego? Por que eles fazem isso e não investem na nossa cidade? Obrigado, candidato. Agora, candidato Júnior tem 1 minuto para a sua tréplica. A população, o nosso povo, está tão precisado de serviços. E como falei antes, até o próprio prefeito, agora candidato Gilmar, falou, nós precisamos de investimento.
esses investimentos são para fazer com que as pessoas desenvolvam mais o nosso município. Nós precisamos de uma série de coisas. Questão da agricultura. Como falei antes, os jovens indo trabalhar fora e muitas vezes indo trabalhar fora na agricultura em outros municípios. Nós temos que incentivar, fazer mecanismos que eles fiquem em nosso município, ajudando o município a crescer cada vez mais. A questão da sucessão rural, passagem à propriedade, os pais vão ficando mais idosos, fazer que e os filhos indo embora, os idosos ficam sozinhos aqui em Cerro Grande do Sul. Então nós queremos trabalhar para que a nossa população, o nosso povo, fique em Cerro Grande do Sul. Mas para isso nós temos que dar condições de trabalho, seja na cidade... Obrigado, candidato. Ou na zona rural. Bom, agora a última pergunta do nosso debate. Candidato Júnior faça a pergunta. Quem responde é o candidato Gringo. Candidato Júnior, o senhor tem 1 minuto para formular a pergunta. Candidato, eu queria saber o que o senhor me diz com relação à agricultura. Tá? Não tocamos nesse tema aí ainda. O que o senhor planeja para que a agricultura seja mais desenvolvida em nosso município? O que o senhor acha que precisa para evoluir? Muito obrigado. Candidato Gringo tem 2 minutos para responder. Professor Júnior, muito obrigado por essa pergunta. E quero deixar bem claro para o povo do Cerro Grande do Sul que essa pergunta é a melhor que possa ter existido. Porque meu professor Júnior, candidato a prefeito hoje, eu tenho muito orgulho de responder. Hoje, nós podíamos ter 3 tratores 130 CV, 3 caçamba 0 km, para buscar calcário de graça, frete de graça. Nós podíamos ter 3 globa, 3 calcalhadeiras, um financiamento de 6 milhões aprovado, 100% na Câmara de Vereador, aonde os vereadores, inclusive o que mais diz que é a favor do colono, Serginho do Pessegueiros, foram contra e não aprovaram os 6 milhões. E eu queria, sim, distribuir para esse povo 3 trator novo, 3 globa, 3 calcalhadeira, 1 caminhão para trocar lâmpada, uma plataforma, 1 muque para nós transitar com essas pocã, 2 que foi comprada nova, distribuir na colônia e em si, e nós temos aí com dificuldade de caminhão. E ele foi o primeiro, o Serginho do Pessegueiro, a ser contra o agricultor. E eles, do restante, tirando o Evaldo e os meus 2 vereadores, todos foram contra. Como que o povo de Cerro Grande do Sul quer que um município cresça? Que se eu tenho 3 vereadores contra 6 vereadores em todos os meus projetos e que o meia dotação, 90% tem que passar pela Câmara de Vereadores para mim poder fazer alguma coisa. O meu desejo é não precisar da Câmara de Vereadores e sim, nós vamos comprar 4 tratores estacionados, 4 globa nova, 3 calcalhadeira nova e quero ainda prometer, não garantir, se eu puder dentro desse mandato, porque eu prometer para o próximo mandato é muito longe. Temos que tomar providência imediatamente para a agricultura e sim, temos deixando a desejar um pouco, por falta de vereador na Câmara de Vereador. Nós precisamos de vocês, de o povo, que venham igual vocês vieram, lotar a Câmara de Vereador e assim mesmo eles não Obrigado, aceitam. candidato. Candidato Júnior tem 1 minuto para a réplica. Senhor prefeito, sabemos que talvez hoje em dia temos pouco equipamentos, tratores para trabalhar na prefeitura. Isso não é um serviço que agora está precisando. Isso vem de 20 anos atrás, onde nós, 24, 23 anos atrás, onde tínhamos 2 tratores na agricultura. Hoje deve ter um pouco mais, 2, 3, trabalhando, né? Mas a gente quer saber, assim, ó, a população do interior quer saber. Porque os serviços de trator, principalmente, que vão preparar a terra para o plantio, normalmente não chega a todos que precisam. E chega apenas para alguns. A gente quer saber se o senhor tem alguma organização melhor, para que não adianta também ter um maquinário e não chegar nas propriedades, principalmente naquelas que mais precisam desse serviço. Não tem um trator, né? Então, o senhor tem alguma ideia de fazer isso diferente? Porque no momento, mesmo tendo poucos tratores, não está funcionando muito bem. Candidato Gringo tem agora 1 minuto para a sua tréplica. Professor, todo mundo sabe que nós temos com 1 ano, que se for fazer um levantamento, já foi feito, que tem pessoas que já perderam 2 vezes a muda por causa da chuva. Como é que nós vamos dar um atendimento ao suficiente com 2 tratores, que não foi aprovado o projeto,
por devido aos vereadores que eu falei, uma população tão grande e que necessita do nosso trator com toda essa chuva. Então, meu povo de Cerro Grande do Sul, minha dívida maior não é por falta de maquinário, porque mesmo com pouquinho que a gente tem, a gente vem vindo trabalhando para poder dar atenção para vocês. Eu peço perdão para vocês, porque não é culpa do prefeito. É a culpa que Deus nos está mandando muita chuva, que amanhã ou depois nós vamos chorar por falta de água. Porque quando vem um ano igual esse, que nos prejudica no asfalto, no calçamento, nas obras, na roça, em todos os lugares, vocês têm que me perdoar. Porque com maquinário novo e um tempo bom, nós vamos melhorar 100%. Obrigado, candidato. Desta forma, encerramos as perguntas no debate eleitoral com os candidatos a prefeito do município de Cerro Grande do Sul. Agora, para as suas considerações finais, eu vou fazer o sorteio aqui do número, lembrando que o candidato que representa o número 1 é o candidato Gringo Louco, o candidato que representa o número 2 é o candidato Júnior. Candidato que inicia fazendo as suas considerações finais é o candidato Júnior. Lembrando que o candidato agora é a última manifestação de cada um dos candidatos. Tempo de 2 minutos, então já aproveito aqui o espaço também para agradecê-los, os candidatos, por terem se feito presentes nesta manhã de sexta-feira, esta oportunidade que a emissora está dando a todos os municípios da comunidade aqui da região, né, ofertando esse espaço nas entrevistas, dos debates, já agradecê-los. Então, o candidato Júnior tem 2 minutos para suas considerações finais, candidato. Primeiramente, gostaria de agradecer ali o espaço que a acústica nos proporcionou aqui para nós expor um pouco das nossas propostas, que em muitos lugares ainda não chegamos e talvez por aqui tenham chego. Desejar uma boa sorte aí para o nosso oponente, né, Gilmar João Alba, o candidato Vilmar, que também não veio, que deseja uma boa campanha para todos eles. E dizer o que já disse em blocos anteriores. Nós não somos candidatos, como dizem aí, fantasmas. Nós somos candidatos do povo, verdadeiros. Não temos os recursos financeiros que os outros têm. Por isso, trabalhamos de maneira diferente. Não fizemos barulhos, grandes eventos, mas sim trabalhamos, é trabalho de porta em porta, nossos vereadores visitando, o candidato a prefeito, a candidata a vice. Nós que temos uma forma diferente de trabalhar. E graças a Deus a gente está vendo o resultado depois de 15 dias aí de campanha. Sendo que os outros já sabiam que há meses, até ano passado, sabiam que eram os candidatos. Nós nos propomos, até porque nós temos emprego, somos funcionários, eu sou funcionário público, tenho tempo certo para sair e poder fazer a campanha. Então, não temos grandes tempos, né? Então, o tempo é curto para nós, mas nós vamos visitar todas as casas, levar o nosso projeto e pedir o seu apoio. A nossa promessa é uma única, ser os prefeitos de 4 anos, não ser só o prefeito do 4º ano. Vamos trabalhar sempre pela população para fazer o melhor. Não pensamos, mas não pensamos, né? Muito importante os números, fazer as contas, fechar o orçamento, mas nós temos que trabalhar com respeito, com humildade, com sensibilidade e liderança. E com isso, vocês vão estar sempre de portas abertas. E conto com a ajuda de vocês. Obrigado, candidato Júnior. Candidato Gringo Louco, o senhor tem então 2 minutos para suas considerações finais, candidato. Meu povo amado de Cerro Grande do Sul, aqui é o Gringo Louco, que todo mundo sabe que vocês moram no meu coração e não pagam aluguel. Eu quero fazer um agradecimento muito grande à população em si, e, além de Cerro Grande do Sul, em como todos os municípios vizinhos, por estar aí nos ouvindo e vendo que sim, um Gringo Louco tem grandes projetos para tocar nossa cidade para frente. Um agradecimento ao povo de Cerro Grande do Sul por ter me dado essa oportunidade, que eu sempre pedi a Deus que me desse um dia a oportunidade de desenvolver tudo o que eu consegui ganhar dentro de uma cidade que eu não sou natural de Cerro Grande do Sul. Sim, caí de paraquedas para salvar o povo de Cerro Grande do Sul. Aonde que todos acreditaram em mim, depositaram confiança, venderam muito. Muitas vezes fiquei devendo mais de 30 milhões para produtores e paguei todos, graças a Deus. Se tiver algum que está pendente, pode me procurar. Então é assim, eu tenho obrigação de cuidar dessa cidade igual cuidar dos meus filhos, porque sem vocês eu não era nada
Eu cheguei com 608, 11 parcelas de 1.000, dinheiro emprestado, e o povo de Cerro Grande me colocou como um prefeito da cidade. Como é que eu não vou derramar o meu sangue por vocês? Como é que eu não vou querer que vocês, humildemente peço, me dão mais uma chance para tocar 4 anos, igual eles tiveram chance de 8 anos e em 32 não fizeram nada. Meu povo de Cerro Grande do Sul, eu preciso de vocês. Confio em mim. Me dão essa oportunidade de mais 4 anos, que eu quero mostrar, sim, o quanto que nós vamos fazer o crescimento dessa cidade. Para crescer a cidade, temos que trazer um atacadão. Já tem mais de 10 que eu estou fazendo aquela área de 21 hectares, aplanando para receber as empresas assim que chegar o asfalto. Tem mais de 10 empresas me procurando. Graças a Deus nós vamos cumprir e vamos fazer crescer essa cidade. Desta maneira, encerramos o debate eleitoral com os candidatos a prefeito de Cerro Grande do Sul. Agradecer a todos pela audiência, as manifestações aqui também através das redes sociais, e agradecer em especial, né, aos candidatos aqui presentes, candidato Gringo Louco, o Gilmar João Alba, do PSDB, que concorre sob o número 45. Ele que tem como vice o Delmar Lisca, também do PSDB. Os partidos é a Federação PSDB Cidadania. Agradecer ao candidato presente também, o candidato Júnior, o Vils Pacheco Júnior, do PDT, que concorre sob o número 12. Tem como vice a candidata Liliana, do Republicanos, da coligação Juntos com o Povo, Cerro Grande do Sul Pode Mais, partidos PDT e Republicanos. E ressaltar que o candidato foi convidado também, o candidato Vilmar Wolf Schwalme, do Progressistas, que concorre sob o número 11, e tem como vice a candidata Duda Tavares, do PSD. Coligação é a Hora de Ser Grande por Cerro Grande. Os partidos é o Progressistas, o MDB, o União Brasil e o PSD. Desta forma, encerramos este debate com os candidatos a prefeito de Cerro Grande do Sul. Continuem acompanhando aqui a programação da Rádio Acústica FM, o programa Primeira Hora, em especial a cobertura das eleições 2024, que tem o patrocínio do Cindy Lojas Costa Doce, a voz do comércio.